Olá pessoal, tudo bem? Ser professor é uma tarefa nada fácil. Tentar fazer a diferença nesse meio é mais difícil ainda. Dar aula de filosofia é um grande desafio. Estou aqui hoje para falar desse livro, Lecionando Filosofia para Adolescentes, Práticas Pedagógicas para o Ensino Médio. E este livro foi lançado pela editora Vozes. O autor aqui é o Renato Veloso, professor de filosofia. Essa edição que eu tenho em minhas mãos é a segunda edição. Ela possui 228 páginas. Eu até brinquei aqui de adivinhar os filósofos, por exemplo, Nietzsche, Santo Agostinho, Aristóteles, Descartes, Leibniz e esse aqui parece ser Spinoza. Esses dois aqui eu fiquei na dúvida. Vamos lá. Renato Veloso, autor desse livro, percebendo que havia poucos livros de filosofia do ensino médio, tanto para professor quanto para aluno, ele resolve escrever esse livro. E esse livro ele busca elaborar uma estratégia pedagógica focado na disciplina de filosofia. Sobre o ensino da filosofia. Durante o regime militar, o ensino de filosofia nas escolas de ensino médio praticamente foi banido. Isso precisamente no ano de 71, retornando só após por volta de 14 anos. Como o autor do livro, Renato Veloso, comenta, muitos questionam o porquê e para que fazer filosofia, onde eu vou utilizar isso no dia a dia. Mas poucos se perguntam isso acerca de outras matérias. No dia a dia, vamos utilizar mais tabela periódica ou princípios éticos ligados à filosofia? No dia a dia, vamos utilizar mais análise sintática, trigonometria ou reflexões filosóficas? Não se trata de desprezar as outras matérias. Cada matéria tem sua importância. E a filosofia, ela está mais na prática do que podemos imaginar. Este livro, basicamente, ele visa uma proposta pedagógica para que possa ser aplicada na sala de aula de maneira mais eficaz. É importante, e o autor destaca até isso, que para instigar o aluno a interessar pela disciplina, seja lá qual for, né, e no caso aqui é a filosofia, devemos mostrar a importância da disciplina, o porquê dessa disciplina, para quê, e a partir desse esclarecimento, a matéria ela pode tornar um pouco mais atrativa. O livro também possui letras de músicas, nome de filmes que podem ser utilizados em sala de aula ligado com o tema de filosofia. Eu achei bacana a ideia do autor aqui. Só achei que a lista poderia ser um pouquinho maior. Tem muito filme interessante que ficou de fora, mas é uma boa. O autor Renato Veloso ele faz uma tabela lá com os principais filósofos e sua respectiva obra, desde os pré-socráticos até a filosofia contemporânea. Aí é legal que você pode pesquisar lá um filósofo de sua preferência, né? Por exemplo, Agostinho. Qual é a principal de Agostinho? Aí você vai lá ver e vai estar o quê? Agostinho Confissões. Também vai estar a Cidade de Deus. Então é bacana porque você vai lá no filósofo e acaba achando a sua respectiva obra mais importante. Meu primeiro ano como professor foi basicamente aula expositiva no quadro, leitura, leitura, quadro, explicação de conceito, contextualização histórica, explicação da questão, etc. No outro ano eu fiz uma experiência que foi deixar um pouco mais dinâmica, né? Trabalhar com debates, trabalhos apresentados. E isso, inclusive, o autor bate na tecla, né? De buscar deixar um pouco mais dinâmico para não ficar tão cansativo. Não tem como nós realizarmos um debate na sala de aula se não tem conteúdo. Então, essa questão da aula expositiva, de explicação de conceito, contextualização filosófica é importante a ser feita em sala de aula. Se o aluno não tem conteúdo, como é que ele vai entrar num debate? Pode simplesmente entrar num achismo. Então, é interessante trabalhar com aula expositiva, intercalar com uma coisa mais dinâmica. O autor destaca uma coisa interessante no livro, sobre a questão pedagógica. Uma coisa que dá certo em um ano que você aplica numa turma, não quer dizer que vai dar certo no outro ano. Eu mesmo apliquei um projeto chamado Game Filosofal, que era um trabalho de filosofia. Teve uma recepção muito grande, os alunos conseguiram fazer excelentes trabalhos, a turma se empenhou mesmo, a galera fez um trabalho excelente, eu fiquei de cara e foi bem elogiado pelos professores também. E no outro ano eu fui aplicar essa mesma proposta e o resultado foi um desastre, né? E daí a gente percebe, o que dá certo em um ano pode ser que não dê certo em outro. Às vezes a mesma aula que você preparou de manhã, numa turma, sai legal pra caramba, as pessoas começam a perguntar, interagem, o conteúdo é desenvolvido, a turma fica atenta. E na aula seguinte, que é a mesma aula com outra turma, não dá certo. Então o que deu certo de manhã não quer dizer que vai dar certo à tarde. Então ser professor
é estar se reinventando, é estar buscando melhorar, estar atento à turma. E isso não é uma tarefa fácil, porque a turma é dinâmica, a turma muda de uma para outra. Ele também propõe também uma visão interpessoal de como relacionar com as pessoas, né? Porque ser professor não é apenas chegar lá na sala de aula, passar no quadro e pronto. Não. Tem essa comunicação, né? Buscar esse feedback com o aluno. E nós, como professores, devemos sempre buscar o quê? Atualizar nosso conhecimento, né? Porque muita coisa eu aprendi na prática. Tem coisas desse livro que aborda já, né? Para quem está iniciando. Mas muita coisa a gente aprende na prática. Mas sempre vai ter uma coisa teórica que a gente pode ler e buscar melhorar o nosso trabalho, né? Porque se lutamos por uma educação melhor, tem que começar da gente. Eu vejo muito professor que às vezes se acomoda, já estou de boa e tal, e não se atualiza e não busca, né? Buscar melhorar o seu trabalho. Se todo professor fizer isso e o aluno de fato corresponder, nós podemos sim ter uma educação de qualidade. Resumindo aqui a ideia geral desse livro, com as palavras do próprio autor aqui atrás. Essa obra é um auxílio a professores de filosofia do ensino médio, sobretudo aos iniciantes, mas as suas sugestões serão de grande valia também a quem carrega anos de experiência com a disciplina. São apresentados métodos, planejamentos, recursos, sugestões e recomendações pedagógicas para instigar nos alunos o amor ao saber. Ou seja, esse livro é uma obra para iniciantes, professores iniciantes, ou para aqueles que já têm uma certa experiência. Eu acho que aquele que se julga saber demais, na verdade não sabe, né? Pode pegar até Sócrates. Só sei que nada sei. Então aquele mais experiente sempre sim pode aprender um pouco mais. Então, pessoal, era basicamente isso, era só para falar um pouco desse livro e da importância dessa disciplina que é a filosofia. Obrigado a todos.